¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí quien habla es Rubén de Español Ahora y hoy traigo un video que yo não encontro que seja um vídeo polêmico, pero sí sei que surgiu de algo polêmico. Então o vídeo em si não vai ser polêmico, mas vem de um assunto que foi. E hoje de manhã eu estava numa aula, né? Vocês sabem que eu dou aula particular e esse aluno fez uma pergunta sobre a questão do português e o espanhol ser tão parecido, que de fato é a verdade, são parecidos. Mas a gente estava comentando se isso era realmente uma coisa boa ou uma coisa talvez não tão boa. E eu lembrei que mais ou menos há uns 2 anos atrás eu participei de uma entrevista, um podcast, seja lá como você preferir chamar, com um convite de um amigo que também é professor de espanhol aqui nessa plataforma. E foi uma entrevista onde surgiu mesmo a pergunta. Na entrevista tem um trecho ali que ele fala: cara, você ensina espanhol para brasileiros, como que é essa questão para você do fato do espanhol e o português serem tão parecidos entre si? Y mi respuesta, la verdad, es que generó comentarios que yo nunca imaginé que podrían existir por un asunto tan, a mi parecer, tan simple, né? Eu nunca imaginei que iria ler aquelas coisas só por aquele comentário que eu fiz. Quando ele me pergunta si el hecho de que el portugués y el español sean tan parecidos entre sí era una cosa, era algo bueno, era algo malo, si era una cosa buena, una cosa buena, yo dije que era algo malo. Y expliqué mi respuesta, la quiero explicar aquí mejor, para que tú, como alumno de español en este año, puedas tener una visión diferente de como estudar el español. Pensa comigo, quando você está falando em espanhol, pelo fato de estar usando palavras muito parecidas, né, acontece o que todo mundo chama de portunhol. Portunhol nada mais é do que falta de vocabulário. Pensa comigo o seguinte: você falou pelos seus 15, 20, 30 anos português e agora você quer falar um idioma que se parece muito com aquilo que já é a sua zona de conforto, que é o português. Então você intencionalmente você quer falar espanhol, mas a sua cabeça entende: tadinho de fulano, quer falar, tá falando uma coisa que nessa nossa linha de português seria muito mais simples de pronunciar. Então você intencionalmente quer falar espanhol, mas inconscientemente há um gasto de energia maior, já que você está tentando falar uma coisa que se parece muito com outra que você já domina. Por exemplo, preciso substituir el sofá de mi casa. Essa frase, por mais certa que esteja, ela confunde muito a cabeça de você que fala português, porque você está usando palavras que você já fala no português, só que de um jeito diferente. Então, não é nítido o fato se você está realmente querendo falar em espanhol ou se você está usando palavras que você sempre falou agora de uma forma diferente. Para não gerar essa confusão na sua cabeça, para não gerar essa mistura de palavras, a minha dica é: se afasta o máximo que você puder em questão de vocabulário do que você já tem como português hoje. Ao invés de você falar, por exemplo, preciso sustituir el sofá de mi casa, ¿por qué, por ejemplo, no decir me toca reemplazar el sillón de mi casa o el sofá de mi casa? Me toca reemplazar, tengo que reemplazar. Eu começo a procurar formas que me afastam um pouco daquilo que eu já tenho como zona de conforto, que no caso de vocês é o português. Então, quando eu disse que o português e o espanhol serem tão parecidos pode ser uma coisa não tão boa assim, é pelo fato de que, primeiro, vai confundir mais quando uma coisa, por exemplo, palavras que se escrevem igual, mas se pronunciam diferentes, ou que se pronuncia igual, mas tem significado diferente, isso começa a gerar muita confusão. Então, não estou falando que dificulta o estudo, não mesmo. Acredito que a melhor opção como uma segunda língua para o brasileiro é o espanhol pelo fato da semelhança. Porém, quando você já quer passar de nível, quando você quer ir para um nível de espanhol mais natural, rumo à fluência, acredito que isso acaba trabalhando um pouco por tanta coisa parecida que ao mesmo tempo tem tanta coisa diferente. Então minha dica aqui é: procura sempre um vocabulário que te afasta, então, como eu falei, dessa zona de conforto. Então, ao invés de você falar, por exemplo, substituir, que se parece muito com substituir do português, por que não dizer reemplazar, que já me afasta completamente e não fica tão confuso na minha cabeça? Ou em vez de dizer, por exemplo, acrescentar, que existe em português, existe em espanhol, ¿por qué no decir entonces añadir? ¿Me entiendes? Entonces ese es mi punto. Procura sempre aprender um vocabulário cheio de sinônimos e antônimos, onde você consiga realmente ter um vocabulário amplo o suficiente para te gerar a confiança que nós hoje então acreditamos ser a fluência. Para mim, fluência nada mais é do que você falar com confiança aquele idioma com um bom vocabulário, uma boa pronúncia, onde você conhece a estrutura daquilo que você está fazendo. Espero então que essa minha explicação sobre se o espanhol e o português serem tão parecidos entre si é uma coisa boa ou não.
que você perceba, não estou falando que é uma coisa ruim, só estou falando que chega um ponto que quando você já não está mais no básico, você precisa então começar a se afastar para não então ficar nessa briga de será que estou falando português ou estou falando espanhol? Então você quebra isso como? Criando duas linhas completamente diferentes, onde você realmente sabe quando você está falando espanhol, quando você está falando português, com sons diferentes, estruturas diferentes e expressões diferentes. Eu espero que você tenha gostado, eu queria muito saber a sua opinião. A gente não precisa concordar com tudo, tá bom? Isso é normal. Então eu queria saber a sua opinião sobre se o fato do português e espanhol serem tão parecidos é uma coisa boa ou ruim, ou qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, compartilha com alguém que também está estudando espanhol e eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal Espanhol Ahora. Um forte abraço e tchau, tchau!